Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa última aula da playlist de inflamação. Realmente agora estamos no fim dessa parte do capítulo do livro do Bogliólio. Se você segurou até aqui, assistiu todos de inflamação, eu tenho que dizer um parabéns para você, porque foram muitos e muitos episódios só sobre esse tema. Falaremos então hoje sobre a manifestação regional e sistêmica das inflamações. Exploraremos todas as respostas locais e sistêmicas do organismo aos processos inflamatórios, incluindo mecanismos celulares, alterações metabólicas e manifestações clínicas. Como vocês sabem, a maioria desse tema já foi falado, mas é um belo de um resumão para a gente finalizar. Começaremos falando sobre os linfonodos, né? A linfonodomegalia, a resposta regional clássica. O que acontece? No mecanismo reacional, a reação dos linfonodos acontece assim: os antígenos libertados pelo agente inflamatório são transportados aos linfonodos regionais, onde desencadeiam uma reação imunitária com proliferação celular significativa. Este estado reacional representa uma exaltação funcional devido à estimulação excessiva, podendo manifestar-se em diferentes compartimentos. A proliferação B depende dos folículos. A proliferação T depende da área paracortical e a proliferação concomitante de ambos os compartimentos. O linfadenite infecciosa. Quando o agente etiológico possui natureza infecciosa e alcança o linfonodo, desenvolve-se uma linfadenite, com características idênticas à inflamação primária, frequentemente acompanhada de linfagite. A linfadenite é acompanhada de linfagite, evidenciando a disseminação do processo inflamatório através dos vasos linfáticos. Os nomes são bem parecidos, né? E a reação da fase aguda. A resposta sistêmica após agressão localizada constitui um mecanismo fundamental de adaptação, amplificando e regulando a resposta inflamatória local. Primeira detecção da agressão. O organismo identifica a lesão através de vias neurais e humorais, iniciando uma cascata de eventos coordenados. Então, acontece a integração central pelo sistema nervoso central, que processa os sinais aferentes, coordenando as respostas sistêmicas apropriadas. Já a resposta eferente é feita pela ativação de vias neurais e hormonais que modulam a inflamação e induzem alterações metabólicas. Já no final, acontece a adaptação sistêmica, alterações de múltiplos sistemas para fortalecer a resposta local e proteger o organismo. O reflexo anti-inflamatório. Um sofisticado sistema de controle que equilibra a resposta inflamatória, prevenindo danos excessivos aos tecidos, enquanto mantém a capacidade defensiva do organismo. O braço aferente neural. Terminações nervosas aferentes transmitem sinais ao sistema nervoso central. O braço aferente humoral, as citocinas circulantes, interleucina 1 e 6 e o TNF-alfa, alcançam receptores cerebrais. A integração central, processamento no hipotálamo e centros autônomos, e a resposta eferente, ativação do sistema simpático, parasimpático e eixo HHA. As vias eferentes do reflexo anti-inflamatório. A via neural acontece no sistema parasimpático, fazendo a libertação de acetilcolina com ação eminentemente anti-inflamatória, através de receptores colinérgicos em macrófagos e linfócitos. Já no sistema simpático,
a libertação de adrenalina, que exerce efeitos duais. Via receptores beta, a supressão da resposta imune anti-inflamatório. E via receptores alfa, a ativação microbicidas de macrófagos, pró-inflamatório. Já a via humoral acontece no eixo hipotálamo, hipófise e supraadrenal. A libertação de ACTH, seguida de glicocorticoides, que exercem potente efeito anti-inflamatório. Os glicocorticoides bloqueiam múltiplas etapas do processo inflamatório, desde a captura e adesão leucocitária até a ativação celular completa. As proteínas de fase aguda. O fígado responde a citocinas inflamatórias, interleucina 1 e 6 e TNF-alfa, com alterações dramáticas na síntese proteica, produzindo mediadores que modulam a inflamação e protegem o organismo. A proteína C reativa aumenta até 50 vezes, facilita a ativação do complemento e a opsonização, que é quando é marcado, um marcador clínico fundamental de processos inflamatórios agudos e crônicos. A alfa-1 antitripsina é um inibidor de proteases essencial para modular a ação das enzimas dos fagócitos liberadas no interstício. A ceruloplasmina remove radicais livres extravasados de células fagocitárias, protegendo os tecidos da lesão oxidativa. E a aptoglobina, proteína opsonizante crucial na remoção de restos celulares e hemoglobina livre circulante. Aí agora estamos vendo uma pequena tabela das alterações na síntese hepática. A redução de ferritina diminui o ferro sérico disponível, limitando a formação de radicais livres e a proliferação bacteriana. A albumina reduz principalmente por transferência para o interstício e aumento do catabolismo. A reprogramação metabólica na inflamação. A ativação neuroendócrina desencadeia profundas alterações no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, mobilizando recursos energéticos para suportar a resposta inflamatória. O metabolismo de carboidratos e lipídios. Primeiro, a glicogenólise hepática. A adrenalina estimula a degradação rápida de glicogênio hepático, elevando a glicemia, inibe simultaneamente a libertação de insulina e aumenta o glucagon. Então acontece a glicogenólise muscular. Reservas musculares de glicogênio são mobilizadas de forma sustentada, mantendo a disponibilidade energética prolongada. Acontece a lipólise aumentada. A adrenalina atua em lipócitos, promovendo a lipólise, resultando em elevação dos ácidos graxos circulantes como fonte energética alternativa. E a cetogênese hepática, maior capacitação hepática dos ácidos graxos, aumenta a síntese de corpos cetônicos, fornecendo energia ao sistema nervoso central. O catabolismo proteico. Os glicocorticoides ativam o catabolismo proteico, particularmente no músculo esquelético, que sofre redução rápida de massa. Esse processo hipercatabólico é mediado por múltiplos fatores. A gliconeogênese, aminoácidos são convertidos em glicose após a oxidação. A proteólise por proteoassomos, ubiquitinação de proteínas citoplasmáticas seguida de degradação. Mediadores catabólicos, glicocorticoide, TNF-alfa, interleucina 1 e 6, aumenta a síntese de ubiquitinas. A proteólise muscular acelerada fornece glutamina e arginina, essenciais para os linfócitos e células em rápida proliferação. É importante lembrar que a proteólise é discreta em vísceras e ausente no tecido nervoso, preservando os órgãos vitais. As alterações hormonais sistêmicas.
Tiroxina. A libertação de TSH pela adenohipófise estimula a produção de tiroxina, aumentando a atividade metabólica e a demanda energética global. Hormônio de crescimento. Contribui para a mobilização de recursos e manutenção de funções vitais durante estresse inflamatório. Glucagon. Impede a utilização periférica de glicose, preservando a glicemia para tecidos dependentes, como o sistema nervoso. E os corticosteroides, que é o principal mediador do estado hipercatabólico, coordenando respostas metabólicas e imunitárias. As manifestações comportamentais e neurológicas da interleucina 1 e 6 e TNF-alfa atuam no sistema nervoso central, produzindo manifestações neuropsiquiátricas, características que definem o comportamento doente. Começando pela anorexia, a inibição do apetite mediada por citocinas, levando à perda de peso rápida quando combinada com o hipermetabolismo. Os distúrbios de sono, insônia e alterações no padrão de sono são resultados da ação direta das citocinas em centros reguladores. Alterações cognitivas, fraqueza, mal-estar, cansaço, depressão e letargia constituem sinais inespecíficos mediados por citocinas. E sintomas somáticos, dores musculares e articulares, irritabilidade e preocupação centrada no corpo e doença. A síndrome febril. A febre representa uma resposta adaptativa complexa, caracterizada pela desregulação dos centros termorreguladores hipotalâmicos. O termostato neural é ajustado para temperaturas mais elevadas através da ação de mediadores pirogênicos. Inicia pela sensação de frio, tremores, aumento da produção de calor e redução dos mecanismos de perda térmica, hiperalgesia, excitação e hipertensão e insônia. Depois, a hipertermia, estabelecida com taquicardia, temperatura corporal estabiliza no novo ponto de regulação neuronal, já mais alta. No estágio de pecilotermia, os mecanismos de adaptação diminuem, o organismo inicia a perda de calor por dissipação, hipoalgesia, redução da atividade motora e sonolência. E assim acontece a resolução. Sudorese profusa e diurese marcam o retorno à normotermia, a hipotensão transitória durante a fase de resolução. Pirogênios, mediadores de febre. Pirogênicos exógenos, lipopolissacarídeos bacterianos ou ainda toxinas, proteoglicanos da parede bacteriana, RNA de cadeia dupla viral, mannan e glicana de fungos, anafilatoxinas do complemento. E os pirogênios endógenos, a interleucina 162, a 1 ela é a citocina central da resposta febril. O TNF-alfa é potente indutor da febre. A interleucina 6 é mediador importante na fase aguda. A interleucina 2 e IFNY são as citocinas com ação pirogênica. Essas citocinas são produzidas por macrófagos e ativados e atuam em centros termorreguladores hipotalâmicos. Mecanismos celulares da inflamação. Mecanismos periféricos. Ativação dos macrófagos hepáticos liberta PGE e citocinas que estimulam terminações vagais aferentes. Sinais alcançam o núcleo do trato solitário e área pré-óptica hipotalâmica. Então, a via circulatória. As citocinas circulantes, interleucina 1 e TNF-alfa, atuam no endotélio do órgão vascular circunventricular, OVCV, induzindo libertação de PGE. Mecanismos centrais, pirogênios atravessam barreira hematoencefálica ou atuam diretamente em células da glia, astrócitos e micróglia, que produzem PGE. E a via final comum, o PGE atua com
em neurônios termorreguladores, desregulando o termostato hipotalâmico e iniciando respostas para elevar a temperatura. Ciclogenases e controle térmico. As enzimas ciclogenases COX são fundamentais na síntese de prostaglandinas e, consequentemente, no desenvolvimento da febre. A compreensão das suas isoformas explica a ação de antipiréticos. COX-1, isoforma constituída em distribuição universal nos tecidos, mantém funções fisiológicas basais da prostaglandina. COX-2, distribuição constitutiva do endotélio, do OVCV e em células do sistema nervoso central, induzível em macrófagos e células endoteliais durante a inflamação. Paracetamol, um remédio que inibe ambas as isoformas COX, A1 e A2, explicando seu excelente efeito antitérmico. Reduz a síntese de PGE em neurônios termorreguladores. Criogênios, mecanismos antitérmicos endógenos. O organismo produz substâncias que contrarregulam a febre, limitam a hipertermia e promovem o retorno à normotermia. Esses antipiréticos endógenos demonstram a sofisticação do sistema de controle fisiológico. Os glicocorticoides reduzem a produção periférica de citocinas e inibem a síntese de PGE no OVCV em neurônios termorreguladores. A arginina vasopressina, produzida pela neurohipófise, sua libertação aumenta a fase inicial de resolução da febre. As melanocortinas, ACTH, alfa-MSH e Y-MSH, atuam em receptores opioides nos neurônios termorreguladores, facilitando a regulação térmica. A interleucina 10, que é a citocina anti-inflamatória, inibe a produção da interleucina 1 e IFNY com ação direta de neurônios termorreguladores. E a lipocortina 1, proteína anti-inflamatória que inibe a síntese de PGE através da inibição da COX-2. Valor adaptativo e riscos da febre. Benefícios defensivos. A febre desempenha um papel protetor significativo nas infecções. A inibição microbiana. Temperaturas elevadas impedem o crescimento de muitos micro-organismos. Ativação do complemento. Aumento da atividade do sistema complemento e a resposta imunitária. Otimização da função leucocitária em temperaturas moderadamente elevadas. Efeitos prejudiciais. O estado hipermetabólico e o aumento do tônus simpático podem ser deletérios. Agravamento da insuficiência respiratória, sobrecarga cardiovascular em cardiopatas, aumento do consumo de oxigênio e demanda metabólica, descompensação de doentes críticos. É importante saber que pacientes com compromisso cardiorrespiratório requerem controle agressivo da febre. Modulação da atividade leucocitária. A resposta sistêmica à inflamação inclui alterações profundas na produção e função dos leucócitos, mediadas por múltiplos sistemas reguladores. A supressão de glicocorticoides. Os glicocorticoides aumentam a estabilidade de membranas fagocitárias, dificultam a fusão fago-lisossomo, inibem o NF-κB, principal fator de transcrição pró-inflamatório, e induzem a diferenciação de linfócitos T reguladores. A leucocitose reativa, interleucina 1, CSF e GM são fatores estimuladores de colônias. Aumenta a produção medular de leucócitos. Em infecções agudas, pode ocorrer desvio à esquerda com libertação de neutrófilos jovens. A modulação adrenérgica e colinérgica. Mediadores adrenérgicos via receptores beta e colinérgicos reduzem a atividade de fagócitos, linfócitos B e T, contribuindo para o efeito anti-inflamatório sistêmico. E a eosinopenia. Níveis elevados de corticoides suprarrenais induzem a redução do número de eosinófilos,
circulantes, redistribuindo essas células para os tecidos. Integração das respostas inflamatórias. As manifestações regionais e sistêmicas da inflamação representam um sistema integrado de defesa e adaptação, finamente regulado por mecanismos neurais, endócrinos e imunológicos. A integração neural é o reflexo anti-inflamatório, coordena todas as respostas locais e sistêmicas. A modulação endócrina, o eixo hipófise, hipotálamo e adrenal e as catecolaminas regulam o metabolismo e a imunidade. A resposta hepática, proteínas de fase aguda amplificam defesa e limitam a lesão. Na febre, temos a resposta termorregulatória, com benefícios defensivos e riscos metabólicos. A resposta medular, leucocitose adaptativa, amplifica a capacidade fagocitária. E a resposta linfática regional. A linfonodomegalia e a linfadenite como primeira linha de contenção. A compreensão dessa complexa rede de interações é fundamental para a prática clínica, permitindo intervenções terapêuticas racionais que modulem a resposta inflamatória, preservando mecanismos defensivos essenciais. Provavelmente, nós terminaremos todo o livro de patologia no final do ano. No ano que vem, em 2027, pensarei em algum outro tema, talvez algo mais clínico, mais atual, de que você possa ser mais prático do que só a teoria. Talvez, vou pensar ainda. Temos bastante informação ainda para estudar só nesse livro, mas faremos isso. E muito obrigada por seguir e ler toda a nossa playlist e assistir, toda a nossa playlist de inflamação. E terminamos por aqui a inflamação. Abriremos a próxima playlist amanhã e estejam todos convidados para continuar o estudo de patologia. Um abraço, gente. Até a próxima.